Então, muito bom dia, queridos irmãos. Nós hoje vamos dar continuidade ao nosso tema que iniciámos há 15 dias. Não sei se estão lembrados. Para darmos início. Pronto. Então, o estudo bíblico das últimas coisas, da doutrina bíblica que estuda as últimas coisas, é chamada escatologia. Então, nós, a semana passada, iniciámos a escatologia, estes estudos sobre escatologia, com o estudo número 3, e hoje vamos estudar, vamos debruçar sobre o estudo número 4, que fala sobre a imortalidade, não é? E falando sobre a imortalidade, o livro de Jó faz uma pergunta. Aqui nós vamos ver os temas, vamos ver se conseguimos abordar todos estes temas. Eles não são muito longos os temas, portanto, mas vamos ver a exposição bíblica, vamos ver a imortalidade nas religiões antigas, vamos ver a imortalidade como necessária para justificar também a ordem moral, vamos também falar da imortalidade sobre a vida presente, que é realmente incompleta, e o argumento da analogia em relação à imortalidade, a imortalidade como uma ideia inata, não é? No ser humano. A prova não deve ser, a prova sobre a imortalidade, a prova não deve, nem pode ser obtida nem cientificamente, nem filosoficamente, não é? Ninguém chegará a essa conclusão de que existe ou não a imortalidade. Portanto, vamos ver rapidamente 2 ou 3 pontos sobre o ensino das escrituras sobre a imortalidade e depois, como resumo, os resultados sadios da crença na imortalidade, né? Portanto, como uma introdução, iniciamos com esta pergunta que também Jó fez no seu livro, não é? A pergunta é: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Portanto, não é essa também a grande indagação da humanidade? Haverá vida depois da morte? Morreu o homem, tornará ele a viver? Já o Job fazia esta pergunta como uma pergunta retórica ou de inquietação, não é? Jesus respondeu. O que é que Jesus respondeu? Viverá. Porque ele disse: e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. A quem é que ele disse isto? Lembram-se? Ou estão lembrados? Em João 11? Não, foi uma senhora. Né? Viverá. E todo aquele que crê em mim nunca morrerá. Cristo nisto? Foi a irmã dela. Amém. Muito bem. Portanto, e terceiro, há um desejo natural de entrar nesta vida mais ampla que existe para além da morte, ou seja, na imortalidade, não é? E vamos também conhecer, vamos tentar realmente debruçar-nos ou de leve e conhecer realmente sobre o que a Bíblia diz sobre a imortalidade. Vamos ver sobre a exposição desta doutrina, não é? Portanto, a imortalidade é a existência eterna, contínua e consciente da alma depois da morte do corpo. Quer dizer, o facto de tornarmos a viver é realmente maravilhoso e misterioso, não é? De tornarmos a viver, não é? É uma coisa misteriosa e maravilhosa, tal como o facto de nós estarmos a viver agora. A verdadeira maravilha é o facto de agora existimos sabendo que não tivemos qualquer espécie de existência passada. Não houve existência passada, não é? Só realmente nos planos de Deus. Mas como pessoas ou como outro ser, nunca tivemos existência passada. Mas temos agora. Como é que é possível? Como foi possível, não é? Portanto, isto é falarmos realmente sobre a imortalidade. A doutrina da imortalidade não nos diz, isto é, não nos fala sobre a ressurreição do corpo. Falar sobre a imortalidade não está a dizer que a imortalidade não está a dizer que há ressurreição do corpo. Ainda que nós saibamos que haverá ressurreição do corpo.
Mas a imortalidade em si não nos fala sobre a ressurreição do corpo. A imortalidade em si fala-nos do quê? Conforme já disse, já falei, não é? Anteriormente, no ponto anterior. A imortalidade é a existência eterna, contínua e consistente da alma depois da morte do corpo. Portanto, estamos a falar da imortalidade da alma. Não estamos a falar da ressurreição do corpo. Ainda que vai se conjugar, ainda que vai ter uma interligação, uma coisa com a outra. Nós, cristãos, acreditamos que a alma continua a existir mesmo depois de esta deixar o corpo. Quando alguém falece, o que é que aconteceu? Não. Para quem não tem fé, para quem não tem confiança, para quem não conhece a doutrina bíblica, ou passa-lhe ao lado, pronto, morreu a pessoa, morreu tudo. Mas, para o crente, para nós, acreditamos que a alma continua a existir, mesmo depois desta deixar o corpo. E que no tempo próprio haverá a ressurreição dos corpos de uma forma restaurada e termos então uma nova vivência normal de corpo e alma. Portanto, a doutrina da imortalidade não fala da ressurreição do corpo, mas está a falar da existência eterna da alma, né? Que depois, no futuro, acreditamos nós, como crentes, que a alma voltará a se unir ao corpo. E então, sim, ter uma nova vivência, corpo e alma. Então, vamos falar um pouco mais disso um pouco mais à frente, não é? A grande maioria dos homens, das civilizações, sempre acreditam que todas as tribos, povos, têm tido essa crença, não é? Há um instinto natural na própria natureza humana que nos diz que a vida tem uma continuação, que tornaremos a viver. A crença na imortalidade tem na mente humana muitas diversas formas e que se tornam falsas consoante o desenvolvimento desta convicção. Quer dizer, a crença na imortalidade, ela é comum a todos os povos e nações, em todo o lado do planeta, com as diferentes culturas que cada povo ou cada pessoa tem, não é? Agora, se ela é verdadeira ou não, isso depende, vai depender muito, não é? Vai depender muito da veracidade daquilo em que se está a crer. O vasto número de livros, e revistas e artigos, até disciplinas, nos vários cursos que estudam em grandes faculdades de todo o mundo, mostram que a crença na imortalidade ocupa um lugar de preeminência no pensamento contemporâneo também, não é? Não só os povos antigos que falaram sobre imortalidade, ou que já acreditavam na imortalidade. Também hoje em dia há faculdades que falam sobre o assunto e que têm cadeiras sobre o assunto, não é? Bem, se a perspectiva da vida futura não fosse iluminada pela luz do Evangelho, pouco nela existiria que a tornasse atrativa. Por outras palavras, é realmente à luz da palavra de Deus que a imortalidade começa a ganhar significado para o ser humano. Pelo menos segundo a minha opinião, com certeza, segundo a opinião de todos os cristãos, não é? No sentido universal, de facto, a cristã, que nós poderemos encontrar respostas satisfatórias para a questão da imortalidade. Muitos povos, conforme já disse no povo, muitos povos têm esta data realmente da imortalidade, mas a maneira como eles acreditam na imortalidade não significa que a maneira que eles acreditam é verdade. Eles acreditam na imortalidade. E tem várias maneiras de imortalidade, mas a maneira com que eles acreditam não significa que é verdade. O facto é que nós vemos dentro do cristianismo, a maneira como o cristianismo mostra-nos a imortalidade, nós vemos que a palavra de Deus está a apresentar esta imortalidade, não é? Esta torna-se para todos os povos. Ou pode
universal para todos os povos. Em contrapartida, outros pensamentos sobre a mortalidade de outros povos, isso é para aquele povo que ela pode ter para à frente sobre o assunto e dar-nos uma compreensão melhor sobre o que estamos a falar neste momento, né? Temos de salientar que, fora do cristianismo, ninguém pode apresentar uma prova positiva de uma vida futura, de uma vida para além da morte, de uma imortalidade. Mas, mesmo assim, a humanidade continua a acreditar na imortalidade. Não é? Vamos ver a imortalidade nas religiões antigas. Rapidamente vamos passar assim um deslumbre sobre o que as religiões antigas pensavam. Por exemplo, na antiga Babilónia e Assíria, há muita literatura. A Babilónia e a Síria, ou a Síria e a Babilónia, tem a ver com os sumérios, um povo muito antigo. Eu tenho um livro aqui sobre os sumérios, que alguém escreveu, Samuel Kramer, não é? Portanto, a história começa na Suméria, e este livro fala sobre a cultura da Suméria, dos povos que constituíam a Suméria naquela época, né? Estamos a falar de tempos antes da nossa escrita bíblica, antes de termos a Bíblia, já havia que tinham as suas ideias sobre o mundo, sobre a vida, não é? E aqui na Suméria, portanto, os escritores que escreveram em argila, portanto, placas de argila, que depois foi secada ao sol, não é? E manteve-se até aos nossos dias, não é? Continuaram a aparecer estas placas. Agora não trouxe apenas, talvez, numa próxima oportunidade, trazendo uma fotografia desta escrita da Suméria e como os homens hoje em dia, modernos, conseguiram decifrar aquilo que os homens antigos escreveram. É uma coisa fantástica. E neste livro fala realmente da compreensão escatológica dos sumérios, que eles já tinham também a noção da imortalidade. Portanto, muita literatura destes povos já falavam da vida futura. 1000 anos antes até dos nossos salmos bíblicos. 1000 anos antes dos salmos bíblicos, já havia literatura, e há literatura suméria, que também fala realmente da imortalidade. É interessante, não é? 1000 anos antes dos escritos bíblicos, dos salmos bíblicos. Portanto, há poemas épicos da descida de Istas ao Hades, e o poema épico da epopeia de Gilgamés. Eu tive que estudar isto na faculdade, por isso tenho este livro também aqui, não é? E estes escritos são testemunhas da crença desses povos numa vida após a morte, mesmo antes de termos a compilação bíblica do Velho Testamento. Não é? Portanto, a crença na imortalidade é uma das características mais importantes dessa literatura. Da mesma forma, na literatura do Antigo Egito, não é? Há muita literatura do Antigo Egito, não é? Também foi decifrada pelos modernos, não é? Eles tinham, por exemplo, tinham um livro dos mortos a crerem na imortalidade. A alma só podia gozar a imortalidade quando o corpo era conservado. Para eles, portanto, a alma só podia gozar da imortalidade quando o corpo físico fosse conservado. Por isso daí o quê? O embalsamento, não é? O embalsamento egípcio aparece com esta ideia, não é? Portanto, a razão do embalsamento. A conservação minuciosa do corpo mostra como este povo acreditava no regresso da alma, após ela sair do corpo, não é? Ou após a morte de alguém, não é? Por isso, por exemplo, as enormes pirâmides, não é? Sepulcros dos reis que levavam com eles também os seus serviçais e bens, e o acompanhavam o morto nesta travessia, que como se supunha na época, não é? Eles iriam para servir na outra vida o rei, continuando a servir o rei. Mas isto, como é evidente, nós sabemos, de nada lhes serviu, não é? E esses mortos acabaram por ser despojados por hábeis e inescrupulosos saqueadores, não é?
as fortunas imensas dos túmulos dos faraós, que é uma coisa exorbitante, né? Quer dizer, fantástica, não é? Bem, que foi saqueado, muita coisa foi saqueada. Eu vi uma reportagem na televisão, vários programas, de um ministro, creio que egípcio, que está a andar pelo mundo inteiro a falar com as autoridades desses países para devolverem aquilo que no passado foi saqueado ao Egito, não é? Que pertence ao Egito. Não é? Por exemplo, todos nós já ouvimos falar de Tutankhamon, não é? Tutankhamon, quem foi Tutankhamon? Foi um faraó que iniciou o seu reinado aos 9 anos. E por quantos anos ele reinou? 9. Portanto, ele morreu aos 18, 17, 18 anos que ele morreu, Tutankhamon. E o seu túmulo é um dos mais estudados nos tempos modernos e que foi, na descoberta que se fez até agora, foi o túmulo mais esplendoroso que existe dos reis. Como é que um rei, um faraó, apenas que reinou 9 anos e era um miúdo quando começou a reinar, não é? Como é que tem um túmulo suntuoso, com uma riqueza enorme, enormíssima? Muito disto foi saqueado, não é? Mas que foi um dos únicos que chegou mais ou menos até aos nossos dias, não é? Portanto, estamos a falar da imortalidade, não é? E destes povos antigos, muito antes de termos a nossa Bíblia. Estes povos, não é? Estamos a falar do Egito nesse sentido, não é? Portanto, eles falavam do morto como vivo. O sarcófago, o caixão, era a arca do vivente. Não é? Portanto, o corpo estava ali, mas ele não acabou. Não é? E, portanto, era colocado num sarcófago, depois é embalsamado, e vai ele para a sua viagem, não é? Pela eternidade, não é? E juntamente com toda a criadagem, os bens e tudo, não é? Para o acompanhar, não é? Portanto, e também creram realmente no castigo dos ímpios. Já temos aqui 2 casos, não vou falar de muitos, mas vou falar só mais 2. Portanto, por exemplo, na Índia, o hinduísmo e o brahmanismo revelam crença na imortalidade. Os seus escritos registados numa coleção de índios hindus, que é a Rigveda, é? Revelam uma crença firme na imortalidade. É? Por exemplo, tenho um livro sobre o espírito da Índia, crenças e rituais. É uma coisa, os deuses e o cosmos, yoga e meditação da Índia, é uma coisa fantástica, não é? Quantos deuses e deuses e deuses a Índia tem, não é? Há deuses na Índia que chega para cada português ter 3 deuses. Vejam os deuses que existem na Índia. Não é? Se formos 10 milhões, 3 deuses para cada português, quantos milhões de deuses tem a Índia? 33, não é? 3 milhões, 33 milhões de deuses tem a Índia, não é? Mas toda a ideia da religião hindu e do brahmanismo, e o budismo, que são um desenvolvimento posterior do hinduísmo, está a falar realmente da imortalidade. Portanto, estes povos antigos também já falavam sobre a imortalidade, o último. Portanto, por exemplo, na antiga religião grega, e romana, poderíamos dizer também anexada, não é? Estão a falar sobre a imortalidade, não é? Aqui em Portugal ainda temos resquícios desta ideia das divindades gregas, não é? Não temos? É muito visitado o templo, não é? Onde? Viana, não é? Portanto, os deuses governavam na mentalidade grega, os deuses governavam os humanos e faziam deles semi-heróis, alguns deles, né, com poderes sobrenaturais, e que eram considerados até filhos e protegidos dos deuses, com a ideia de poderem adquirir a imortalidade. Né? Deixem-me ler também num dicionário de mitologia grega e romana o que eles diziam sobre a imortalidade. Né? Geralmente concedida, a imortalidade era geralmente concedida a todos os deuses. A imortalidade é distribuída sem cessar no Olimpo, portanto, onde estão, o altar onde estão todos os deuses, não é? É outro nome, através do néctar e da ambrósia, únicos elementos divinos, por
vezes, alguns homens podiam adquirir a imortalidade. Uns como o pescador Glauco, ou comer uma erva mágica que se transformou num deus marinho. Outros, como a maior parte dos heróis e heroínas pertencentes à raça divina e por aí fora. Não é? Portanto, isto é uma entrada neste livro sobre realmente a imortalidade no dicionário da mitologia grega. Para quê? Tudo isso para mostrar-nos realmente que a imortalidade já é uma ideia inata, portanto, de determinados povos, de todos os povos, né? Podíamos ir para a América também, América do Norte, América Central, América do Sul, e podíamos ver isto, esta ideia da imortalidade, não é? Para já não falar dos persas também, não é? Antes dos gregos, não é? Portanto, a imortalidade como necessária para justificar também uma ordem moral, não é? O que podemos dizer neste ponto é que tem que haver uma vida além do túmulo para que a justiça de Deus possa ser sustentada. Não é? Há um ditado português que diz: elas cá se fazem, elas cá se pagam. Mas nem sempre é assim, não é? Eles morrem, mas não pagam. Não pagaram cá, né? Nós vimos alguns destes, né? Entre nós, portugueses também, isto acontece muito, não é? E há tanto bem no mundo, também o outro lado, há tanto bem no mundo que não é recompensado, e da mesma forma, há tanto mal que também não é punido, não é? Pode ser um absurdo pensar que tantos escapam nesta vida a um castigo justo, mas não onde escapar para todo sempre. Ou que as boas obras dos justos nunca serão também recompensadas. Né? Portanto, é a Bíblia que fala realmente deste Deus justo que, a dado passo, irá recompensar aqueles que praticaram o bem, que fizeram bem, as boas obras, e nesse caso já sabemos quem são, não é? Não é como aquela senhora, esta é a ideia que nós, no sentido geral, muitas vezes formamos, não é? É que pessoas boazinhas, não é? Pessoas que manifestam realmente uma misericórdia, uma condolência pela miséria humana, que depois se entregam os seus bens e oferecem, etc., não é? Que depois vão merecer a eternidade, não é? Vão merecer a imortalidade, não é? Ou vão merecer a outra vida, não é? Não é pelo bem que fazemos ou que praticamos, ou as boas obras que eventualmente possamos fazer, que vamos merecer a vida eterna, não é? A Bíblia não fala disso, não é? E como aquela senhora que dizia na televisão, acho que já falei nestes fogos agora, não é? Que se alguém merece o céu, tem que ser os bombeiros. Porque, coitados, eles, bem, ninguém discute o assunto, não é? Ou o valor que realmente estas pessoas, que alguns perdem a vida, não é? A apagar estes fogos, destes incendiários. E 2 bombeiros foram presos, pois, os jovens, eles próprios é que incendiaram, é que provocam o incêndio, não é? Mas isto foram presos ontem, segunda-feira já podem ir para a praia, não é? Já estão soltos, não é? E, bem, não sei. Bem, isto é apenas a gente a falar daquilo que nós vimos e ouvimos, não é? Portanto, o que nós podemos dizer é que a lei inalterável é aquilo que o homem semear, isto também vai colher, isto também vai ceifar, não é? Aquilo que semearmos também vamos ceifar, não é? Conforme o texto bíblico diz, não é? Não podemos estar a semear, a semear silvas e vamos depois colher aí o fruto, abrunhos, não é? Ou outro tipo de fruto, não é? Porque isto não é possível, não é? Aquilo que nós, como pessoas, como seres humanos, semearmos, isso é que nós vamos colher. E se não colhermos nesta vida, vamos colher na outra. Portanto, quem não acredita num dia de justo, diz, comamos e bebamos, que amanhã vamos morrer. Pronto, melhor é comer e beber, não é? Ou podemos praticar toda a espécie de imoralidades e crimes, porque com a morte acaba tudo. Não é? Podemos praticar tudo o que quisermos da vida. Porquê? Vem a morte, acabou tudo, não é? Como dizia o Raul Solnado, não é? Não me importa morrer pobre. Contudo, durante toda a minha vida eu viver rico.
Há uma boa filosofia, não é? Sem dúvida, não é? Ele não se importava de morrer pobre se durante toda a sua vida tivesse vivido rico, não é? O facto é que aquilo que nós semearmos, um dia vamos colher, não é? Ainda não lemos nenhum texto, já li o texto do livro de Jó, né, que tinha aqui escrito, mas já agora peço ao irmão para abrir em Atos 24 e 25, para vermos o que é que o apóstolo Paulo disse ao rei Félix. Atos 24, 25. Dissertando eles acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora pode-se retirar. Eu estou a ouvir outra vez. Quando ele tiver de pagar, chamar-te. Estão lembrados, o apóstolo Paulo estava preso, né? Estava prestes a ser enviado para Roma, para depois vir a ser decapitado, não é? Mas o Félix, né, estava sempre à espera que viesse algum suborno. Estás a gravar, não é? Não. Timóteo está a gravar. Portanto, o Félix estava sempre à espera que o apóstolo Paulo untasse-lhe as mãos para ele ser solto, não é? E estava sempre a ouvir o apóstolo Paulo. Só que o apóstolo Paulo não ia lá com palavrinhas mansas. O apóstolo Paulo falava da palavra de Deus. E aqui, o apóstolo Paulo está a dizer o quê? Sobre o futuro. Kim, lê lá só essa frasezinha, essas palavrinhas sobre o futuro. Por agora, na parte final. Antes, o que o apóstolo Paulo diz? Dissertando ele acerca da justiça, Isso? do domínio próprio e do juízo vindouro. Portanto, do juízo vindouro. Quer dizer, ele agora, o rei, como rei humano, ele tinha a faca e o queijo na mão, em relação ao apóstolo Paulo. Mas e o juízo vindouro? Ele não tinha. Aí, cuidado. Aí depois piava de outra maneira, não é? E é isso que o apóstolo Paulo está a dizer, não é? Portanto, que haverá um dia futuro em que cada um de nós terá que dar responsabilidades daquilo que fez com esta vida. Aquilo que nós semeámos, vamos colher. Não colhemos aqui, colhemos lá. Sejamos certos disto, não é? Se há um Deus justo que tem que haver, se há um Deus justo, tem também de haver uma vida futura. Porquê? Para punir e recompensar, conforme já temos vindo a falar, não é? Senão não seria um Deus justo. Bem, mesmo entre crentes, às vezes há esta ideia, mesmo entre os cristãos, há esta ideia de que no futuro Deus vai ter compaixão dos perdidos. Vai ter compaixão dos perdidos. O seu amor é tão grande, é tão extensível, não é? Que depois vai alcançar aqueles que, nesta vida, não quiseram aceitar Jesus como seu Salvador. Não é? Viver uma vida ímpia, não é? Depravada, fora do plano de Deus. Mas como Deus é amor, depois quando morrerem no futuro, na eternidade futura, Deus vai perdoar estas pessoas. Isso significaria o quê? Que Deus não seria um Deus justo. Mas Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus justo. Isso significa o quê? Que Deus vai recompensar aqueles que o amaram, que o serviram, e que muitas vezes sofreram também, dentro desse sentido, mas agora não estamos a falar disso, estamos a falar daqueles que realmente o amaram e o serviram, não é? E, portanto, por causa do seu amor a Deus, por causa do seu serviço a Deus, eles vão ser recompensados. Mas, da mesma forma, aqueles que não quiseram saber de Deus para nada, também irão sofrer o justo castigo dos seus pecados. Portanto, isso é um Deus justo. Um Deus amoroso e um Deus justo. Por isso que tem que haver uma vida futura. Para quê? Para haver realmente uma punição e uma recompensa justa. Realmente nós não queremos que ninguém seja punido, de modo algum. Por isso é que nós falamos do amor de Cristo agora, para que as pessoas não sejam punidas. Mas se as pessoas não quiserem aceitar, se deliberadamente não quiserem aceitar este amor de Deus, então, nós já sabemos o que é que o futuro reserva para essas pessoas. O quê? A punição. Falámos disto há 15 dias atrás. Morte eterna. Morte eterna. Não tem como. É isto assim, não é? Vamos falar depois nos outros estudos um pouco mais à frente.
Portanto, agora, realmente, no presente, nós sabemos e reconhecemos que a vida é incompleta, não é? Uma outra prova muito forte da imortalidade é o facto desta vida nos parecer tão incompleta, mesmo no seu apogeu, mesmo no apogeu de de cada uma das nossas vidas, não é? Nós sentimos que ainda falta qualquer coisa, não é? E essa qualquer coisa que falta realmente é a imortalidade. Porque há sempre o espectro na vida de cada um de nós de que um dia iremos partir, não é? Chegará o nosso dia, conforme já tem chegado para os outros, mas um dia chegará para nós também. Chegará também realmente a nossa vez, não é? E isso torna aqui um misto parece quase que de insegurança ou de incerteza, não é? Por isso, mostra realmente uma incompletude, realmente da nossa própria vida. Porquê? Porque sabemos que haverá uma vida futura para viver realmente sempre, por toda a eternidade. Porque agora não. Porque agora é apenas a nossa vida que vivemos agora, é apenas temporária. Portanto, a vida é demasiadamente curta e limitada para ser o fim das aspirações humanas divinamente concedidas, não é? Especialmente quando uma vida parte tão cedo deste mundo, não é? Quando alguém parte tão cedo, e nós vimos, não é? E já ouvimos nas notícias, não é? É uma coisa terrível, não é? Quando alguém parte muito cedo, não é? E agora, pai e 2 filhos, não é? Vinham de férias para Portugal, não é? Imigrantes na França, não é? Espatifaram-se com o carro e pronto. O rapaz, um dos rapazes mais velhos, de 24 anos, já tinha casamento marcado e tudo, partiu desta vida, não é? Portanto, a nossa vida atualmente é incompleta, não é? Porque temos sempre este espectro, não é? Da nossa vista. Mas haverá um dia que não. Porquê? Porque na imortalidade da nossa alma se juntará ao corpo e viveremos com Deus para sempre. Não é? Interessante, lindo, não é? Portanto, sem dúvida que um Criador sábio e bom, depois de terminar a sua obra-prima, o homem, não o destruiria tão depressa. Bem, em tempos idos, a vida humana foi muito mais prolongada, né? Muito mais longa, né? Mas muito, muito, muito longa. Hoje não. Né? O que é que a Bíblia diz, né? Em relação ao tempo de vida? Os Salmos. Enfado e canseira, né? Qual é os anos? 70, né? 70 ou 60? 70. 70, né? Talvez já está 80. É para a semana. Mas É para a semana. é para em terceiro. Pronto, aos 70 anos, não é? Parece realmente ser uma vida tão curta, não é? Um Deus sábio e criador que nos criou assim, desta maneira, não faria sentido se a vida se fosse assim tão rapidamente. Isso é apenas aquilo que nós estamos a pensar e a meditar, não é? Deus é sábio e bom, como realmente é, e se a vida tem apenas, se tem aquele significado que somos levados a crer que tem, então não é possível que a vida eterna seja criada no vácuo ou no nada, apenas para regressar de novo ao vácuo ou nada. Quer dizer, se Deus é um Deus sábio e bom, como realmente nós sabemos que é, não é? Temos que compreender que então a vida não foi criada num vácuo ou no nada para depois regressar outra vez ao nada, não é? Conforme aqueles que não acreditam em Deus creem nisto, não é? Quer dizer, a vida vem, perdão, a morte vem e acaba tudo. Não existe mais nada, acaba tudo. Mas Deus criou-nos à sua imagem e à sua semelhança para ter este relacionamento com Ele, não é? E não para que termine tudo também. Aos 70 anos, ou aos 20, ou aos 24, ou aos 100, não é? Ou aos 94, conforme o nosso irmão João Velez, no hospital. Amadora Sintra, quando eu fui visitá-lo e ele estava a poucos dias de partir para a eternidade, ele dizia-me assim: Adalmiro, já renega de viver, pá. 94 anos, já foi muito bom. E eu, 94 anos já foi muito bom, dizia o Sr. João. Quando eu fui visitá-lo, não é? E poucos dias depois partia para a eternidade, não é? Mas ele disse: já chega, já estou, chega, 94 anos já foi muito bom, dizia eu. Já foi muito bom, estava contente, não é? Realmente. E mais contente ficou quando, alguns anos atrás, tinha aceito Jesus Cristo como seu Salvador, e dizia: por que é que eu não aceitei Jesus há mais tempo, não é?
que a sua vida teria sido outra, mais feliz, mais, com uma existência mais agradável, com certeza, não é? Ele lá sabia realmente o porquê, não é? Conforme o pai do Renato me disse, não é? Nos seus últimos dias também. Dalmiro, eu creio que vou estar com vocês. Disse-me, eu já falei isto no funeral, não é? Dalmiro, eu creio que vou estar com vocês. É o contrário. Nós queremos que vamos estar com ele, porque ele já partiu antes de nós, não é? Mas é interessante esta expressão, não é? Mandou-se ir a família toda do quarto, fiquei eu sozinho com ele, puxou-me, até ao seu, puxou-me a face, a cara, até ao seu ouvido, para me dizer isto. Dalmiro, eu creio que vou estar com vocês. Não é? Interessante, não é? Bem, a vida, para além da morte, imortalidade, não é? A vida presente, mesmo no seu apogeu, não satisfaz. O homem criado à imagem de Deus, portanto, com possibilidades sem limites, estava com certeza destinado a algo melhor do que isto, não é? Ser criado, não é? Fomos criados no vácuo, no nada, e agora partimos e acabou nada, acabou nada. Não. Este é um plano maior que isto, não é? O plano de Deus é muito maior que isto, não é? O homem foi criado para uma vida melhor, e é evidente, realmente, nos seus desejos, não é? Deixem-me dar o exemplo da vida animal. Como é que acham que uma águia aprisionada se sente fora do seu habitat natural? Não é? Só se sentiria, não é? Não é? Assim é a mesma coisa com cada um de nós. Deus que elevou o espírito humano a um ponto tão alto de desenvolvimento, não o fez para depois simplesmente deixar cair no zero, no nada. Não é? Deus não criou o ser humano e não se valdou, como muitas vezes a gente também pode pensar, não é? E muitas vezes pensam, as pessoas, Deus criou-nos e pôs ao fresco, não é? E por isso nos deixou, ó Deus dará. Agora desenrasca-te. Não, Deus tem um plano para cada um de nós, se nós quisermos. Um plano para cada ser humano, se nós quisermos. A vida que vivemos agora é apenas um prólogo. A esfera primária da nossa existência está no futuro. Quer dizer, agora estes 70 anos que vivemos é apenas um pequeno princípio. É o princípio da vida. É apenas o princípio da nossa vida. Ou da nossa existência. Porque a nossa existência é determinada por toda a eternidade, por Deus. E o que Deus quer é que nós tenhamos esta consciência, tomemos esta consciência, ou estejamos conscientes do facto de que a nossa vida foi criada para vivermos para sempre. Imortais. Imortais. Não é? E a alma é imortal. A alma não morre. Não é? Quando vemos o corpo ali, sem vida, a alma saiu do corpo. Mas a alma está viva, né? diante de Deus, né? Ou preparada para o inferno. Né? O argumento da analogia, apesar de reconhecermos que este argumento não é uma prova positiva, no sentido de grau de probabilidade, é apenas um argumento válido dentro da sua própria esfera. Quer dizer, como é que nós podemos comprovar a imortalidade? Podemos comprovar a imortalidade? Alguém pode comprovar a imortalidade? Alguém pode dizer, a mortalidade existe por A mais B, igual a C, não sei o que. Nós temos alguns volumes, nós temos algumas certezas, não é? Temos algumas certezas, não é? Mas essas são nos dadas por Jesus, são nos dadas por Deus, não é? Portanto, e na natureza realmente há muitas analogias que podemos fazer, não é? Claramente para uma ressurreição, ou para uma vida nova, ou para uma imortalidade. Não é? Por exemplo, o apóstolo Paulo diz, as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que lhe estão criadas. Não é? Em abono da verdade, se quisermos ver a ação de um Deus eterno, bondoso, poderoso, com a sua humanidade criada, é olharmos atentamente para a natureza, que não foi criada por si mesmo, mas criada por um ser inteligente, que lhe deu vida, que lhe deu vida e que lhe deu os ingredientes certos para ela se desenvolver dentro dos parâmetros que o próprio Deus Criador a criou. Não é? Nada de pensarmos que houve
que houve transformação, que houve a ideia de que o homem vem do macaco, ou coisas assim, não é? Nada disto. Deus criou os animais dentro da sua própria espécie e criou o homem também, da mesma forma. E o homem para ter o seu relacionamento com Deus, não é? Por exemplo, outra analogia é que no outono a natureza parece morrer, não é? Começa aqui a folha, até que vamos dizer, a tal altura dos velhos também morrerem, não é? Não, lembra-se disso, não é? Mas em tempo de vida chega a primavera, trazendo consigo o calor e a nova vida. O que parece ter morrido está de novo bem vivo, não é? E feliz, não é? Excursões do norte do país para o sul. Para quê? Nessa altura, para quê? Para ver as amendoeiras em flor. Não é? Morreram e depois ao ciclo, não é? Depois voltaram outra vez a ressurgir, não é? Portanto, são estas analogias, não é? O salmista também diz, não é? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Não é? Isto é completude, não é? Completude. Quer dizer, é o ciclo da vida. Não é? Ciclo, se há ciclos, não é? Mas é a continuação da vida, não é? Que Deus criou, não é? E que nós podemos ver e que se manifesta na própria natureza, não é? Portanto, a ciência prova que no universo nada se perde, o corpo não é destruído na morte, não é? Apenas se transforma com outros materiais, com outra matéria, né? Com certeza a vida, a alma, o espírito também tem uma importância muitíssimo maior que o próprio corpo, deve continuar também a existir realmente em qualquer parte. A imortalidade como ideia inata, né? Nem tudo aquilo que sabemos, nem tudo aquilo que sabemos foi recebido através dos nossos sentidos, não é? Há verdades inatas e intuitivas que o homem recebe quando é criado, ideias que surgem da própria constituição da mente, em contraste com outras que são adquiridas pela experiência, tais como já vamos falar, mas deixem apenas explanar esta ideia, não é? Portanto, nem tudo o que sabemos foi recebido através dos nossos próprios sentidos, não é? Por exemplo, agora vou outra vez voltar, como a gente costuma dizer, à vaca fria, que já falei aqui neste sentido, dando o exemplo do Timóteo e da Débora, com os meninos ou com as meninas que são mais pequenas, não é? Eles não precisam de se preocupar, pai e mãe, não precisamos nos preocupar em ensinar o mal aos nossos filhos. Aquilo que é mal. Não precisamos de ensinar. Como é que aprendem? Como é que aprenderam? Foi por experiência? Não. O quê? Já vem. Já receberam estas verdades inatas, que são intuitivas, que o homem recebe quando é criado. Porquê? Porque receberam uma herança dos pais. Qual foi a herança que nós recebemos dos nossos pais? Pecado. E o pecado gera isso na vida humana. Quantas horas levam os pais a educar os seus filhinhos quando são bem pequeninos, ainda crianças, ainda com 1 ano, as nossas netas não têm 2 anos ainda. Mas uma ou outra já tem um gênio, a outra já assim, se tira uma coisa, ou se não lhe dá logo, no momento certo. Como? Como? Se ninguém ensinou isso. Percebe a ideia? Não é? Portanto, o que estamos aqui a dizer, então, experiências que são adquiridas como, por exemplo, a fé em Deus, ou num Deus superior, no sentido moral do bem e do mal, não é? A crença numa vida futura, não é? Todas estas coisas são experiências adquiridas, não é? Que bem, não é? Todos os povos conhecidos do mundo possuem estas 3 crenças, mas também, portanto, além destas 3, ainda há mais 4 ainda necessárias para o raciocínio humano, que é a ideia do tempo, do espaço, não é? Do número e da causa e efeito. Nada está no mundo sem que não tenha uma causa, não é? E por isso vemos o seu efeito, não é? Por exemplo, o homem e as ideias inatas são reconhecidas e desenvolvidas no crescimento da criança, o que impede este processo é o pecado e a fuga de Deus e da sua verdade que resulta realmente, ainda bem, num homem novo. Às vezes falamos disto, não é? Agora que estamos a falar dos incêndios, ou que estamos a abordar este tema dos incêndios, não é? Muitas das causas é que as pessoas não estão bem dentro do seu sentido, não é? As pessoas variaram um bocadinho, não é? A questão é, mas porquê que as pessoas variaram
não é? E variam sempre para o mal, não variam para o bem, não é? Não é? É que as pessoas podiam, coitadinha, teve uma quebra psicológica, mas a quebra psicológica que a pessoa teve foi para o mal, mas porquê que não teve para o bem? Não é? Só tem quebra para o mal, não tem quebra para o bem. Sempre só a intuição é sempre para o mal. Alguma coisa aqui não está certa, não é? Porquê? Está lá dentro do coração. O pecado faz isso. Podemos querer esconder. Pecado não existe. Isso é ideia religiosa. Tem outra razão para responder a isso? Está? Diga. É plausível. A prova não deve nem pode ser obtida nem cientificamente, nem filosoficamente. A ciência é limitada nos seus sentidos, não pode pronunciar-se nem a favor nem contra, não é? A ciência pode pronunciar-se sobre a existência da imortalidade ou a não existência da mortalidade. Só acredito naquilo que vejo, não é? E que sinto. Mas há coisas que a gente não vê e que sente que existem, não é? A gente não vê a eletricidade. Mas não vemos, não é? Não, mas ela existe, a eletricidade. Não é? E agora 40% mais cara, agora eu estava ouvindo errado quando vim para cá. temos que economizar mais. O vento, não é? O espírito. Bem, a filosofia também não pode, porque não tem fonte de informação fora do mundo material em si. Não pode. Não é? Tem que buscar nas evidências concretas e que se repetem. Não é? Isso é ciência. Não é? O ensino das escrituras sobre a imortalidade. A imortalidade no Velho Testamento. Nós sabemos, em alguns casos, da imortalidade no Velho Testamento. Por exemplo, Enoque. O que aconteceu a Enoque? O que aconteceu a Enoque? Foi levado, Deus o tomou para si. Foi. Abraão foi reunido ao seu povo. Isaac foi reunido aos seus povos. Né? A Bíblia fala de muitos casos destes assim. Né? David diz, Deus não deixará a minha alma no inferno, no Hades. Né? Muita coisa assim. Né? No Novo Testamento. Não é? O que é que Deus fala sobre a imortalidade? É aqui no Novo Testamento, já lemos logo no princípio, a resposta de Jesus sobre a pergunta de Jó, não é? A minha alma continuará a existir depois da morte? Não é? O que é que Deus disse? Viverá. Foi o que ele disse a Marta. O meu irmão morreu. Não, o meu irmão está morto. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E depois é que Cristo isto? Sim, creio, Senhor. Lembra? Bem, o resultado, para terminar, o resultado sadios na crença da imortalidade. Primeiro, é uma fonte de gozo, de santificação e consolo, não é? Como crentes, nós temos aquela ideia da morte, a morte vai nos atingir, a morte chegará um dia, não é? É realmente a verdade, não é? Nós já sabemos isto, não é? A não ser que Cristo volte antes, não é? Mas realmente ela continua sendo uma fonte de gozo, de consolo e de santificação também, não é? Quando estamos diante do corpo de algum crente que já partiu, estamos desgostosos, porque ele partiu já para a eternidade, não é? Partiu. Todos nós vamos ter que partir, não é? Mas, por outro lado, temos de ser felizes, porquê? Porque um dia estaremos juntamente com ele na eternidade. Essa é a mensagem do Evangelho, não é? Dá um sentido de conforto ao doente, ao perseguido, ao idoso e esperança ao enlutado, não é? Torna-nos cientes de que somos apenas residentes temporários neste mundo, não é? Filipenses 3:20, não vamos ler, não é? Estamos aqui apenas de passagem. É apenas um tempo, sim, de passagem. Porquê? Porque está à nossa espera a eternidade. O que é que o Senhor Jesus disse? Vou preparar-vos um lugar. Para onde eu estiver, já vós também. Não é? Não, é? Não dá alegria. Dá. Dá consolo. Dá. Há tendência para desenvolver e levar a humanidade, não é? Também, não é? O sentido de imortalidade, o sentido de vida após a morte, não é? Então não podemos dizer a todos, não é? Não, há esperança depois da vida, há esperança na vida eterna, há esperança na imortalidade. A vida presente tem um novo significado, e ganha um novo significado, não é? Para nós crentes, quando aceitamos o Senhor e quando começamos a nos certificarmos destas verdades da fé,
e cada vez mais começa o nosso coração a se alegrar com estas verdades. Não é? Ficamos contentes, felizes. Não é? O temor do castigo não é motivo supremo de moralidade, mas é eficiente, não é? Bem, pelo menos para nós, ficamos descansados quando sabemos que Deus irá ser um Deus justo que irá, e que irá castigar o ímpio. Eu nunca mais me esqueço, mas lembro, mas nestes casos agora, que quando, já disse isto aqui uma vez também, quando morreu o presidente da África do Sul, que esteve preso durante vários anos, Nelson Mandela. Quando o Nelson Mandela faleceu, não é? Depois fizeram, jornalistas, fizeram várias, estava a ver na televisão, e fizeram várias entrevistas a pessoas ocasionais que iam passar na rua. E entrevistaram uma rapariguinha, uma jovem, achei tão interessante. O que é que o Nelson Mandela e tal, não viu, e agora e tal, não sei o que mais. Agora? Agora é que, se ele não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador aqui nesta vida, ele está no inferno. O que é que ela disse? Eventualmente esperava, a nação, não sei o quê, ficou mais pobre, não sei o quê. Não. Aquela menina, jovem, o quê? Nelson Mandela. Se ele não aceitou Jesus Cristo como Salvador nesta vida, agora está no inferno. E eu digo, nunca mais esqueci dessas palavras, assim, mais de ver a rapariga ali a ser entrevistada. Bem, terminamos. As ordens inferiores da criação terão também uma parte da glória que há de ser revelada, não é? Portanto, conforme o apóstolo Paulo diz, não é? A criação de Deus, a criação geme, não é? Pela altura em que o Espírito de Deus, portanto, irá renovar tudo. Em que Deus irá renovar todas as coisas. E também a própria criação, a natureza que Deus criou, também será renovada, não é? Da mesma maneira como a natureza foi apanhada no pecado do homem, da mesma maneira, com a eternidade do homem, a natureza também será apanhada. Quer dizer, com a queda, a natureza sofreu. A natureza sofreu também. Não era para ser assim, mas por causa da queda sofreu. Mas da mesma forma, quando o ser humano for elevado à glorificação final, a natureza também será transformada outra vez, não é? E desejamos que seja transformada, especialmente a nossa vida, agora enquanto estamos aqui neste mundo, senão depois é tarde, depois não há. Conforme nós não refletimos sobre o assunto, mas falámos de uma maneira generalizada sobre o assunto, não é? Depois da morte do corpo, depois da morte do corpo, já não há nada a fazer. Não há ofertas, conforme os povos antigos faziam, e conforme os povos modernos fazem ainda, ofertas de missas, ofertas disto, ofertas daquilo, para que o corpo da pessoa saia do purgatório para ir para o céu, não sei o que mais. Não há nada disso. É em Cristo, hoje, não é amanhã. Amanhã está. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, queremos agradecer pela tua palavra, obrigado por aquilo que nos tens ensinado, e é tão rica, Senhor, a tua palavra, Senhor, que nos ensina coisas lindas e belas, Senhor, em relação também ao futuro da humanidade. Senhor. Muito obrigado. Nos criaste à tua imagem e semelhança, para termos este relacionamento contigo e para vivermos contigo por todo o sempre. Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo que tu fizeste por nós na cruz do Calvário, Senhor. Nos dá a garantia e a entrada para essa eternidade plena contigo, de gozo, de satisfação, Senhor. Não haverá morte, nem dor, nem sofrimento, Senhor, tu terminarás com tudo isso. Muito obrigado. Em Jesus Cristo. Amém.